Vou ler. Ó, o elenco do Meu Fogão ganhou 4 dias de folga, tá? O primeiro contato entre o time, né, e o novo treinador Renato Paiva vai ser hoje, sem compromissos oficiais por quase um mês aí. O time volta a campo apenas para a estreia no Campeonato Brasileiro, que é só contra o Palmeiras. Imagina, mas um jogo bobeira, a coisa boba. Só o grande rival do Botafogo a nível nacional. Somente. E é no último fim de semana de março. Março já esse ano o calendário tá bem diferente. O brasileiro começa em março e vai terminar só em 21 de dezembro. Sim. Geralmente termina ali 3, 4, entre 3 e 8 de dezembro a gente vê o brasileiro terminar, e assim foram nos últimos anos. Mas a gente tá falando de um brasileiro terminando já no final Termina mesmo quando? do mês. 21? 21 de dezembro. Mais ou menos quando a gente vai entrar de férias. De férias. Ah, coisa boa, né, Pedrosa? Exatamente. É nesse número aí que a gente é mais sai, ou menos né? ali. Coisa boa. E aí, o Botafogo vai ter, como você falou, uma intertemporada. Na verdade, uma pré-temporada. Sim. Porque o Botafogo, ele volta depois de todo mundo por conta do Mundial, né? Aquela reta final ali foi muito exaustiva pro Botafogo. Exato. Ele joga em São Paulo e aí ele vai pra Argentina pra uma final que a carga emocional, que as pessoas acham que só o corpo estressa, a cabeça estressa também, né? E aí você tem a final da Libertadores, que é um estresse total, jogar com um a menos. Você vai pra Porto Alegre, faz outra final que é contra o Internacional e você vem pro Rio de Janeiro, joga contra o São Paulo, você é campeão brasileiro, você nem comemora. E eu tava lá, ninguém me contou. E já sai viaja. do campo, os bichinhos pegaram a mala no próprio estádio Newton Santos e já viajam pro Mundial lá do outro lado do Com um mundo. avião que não era o ideal. Um avião que não era o legal, que o John paga um avião e vem o outro, o avião não deitava, o povo não dormiu. E aí não tem um bom Mundial, obviamente, e volta, sai de férias com pouco tempo, uma mudança muito grande no elenco. Sim. E volta sem treinador até agora. Então, a verdade é que a pré-temporada do Botafogo é agora, hein, Pedro? Exato. Você concorda comigo? Concordo. E assim, com o técnico e com os reforços, né? Se você pode até me ajudar a lembrar. Jair, zagueiro. Natan Fernandes. Isso. Santi Rodrigues, tá Sim. chegando. Quem mais que a gente pode citar? David Ricardo, David outro Ricardo, zagueiro. Elias, que é o atacante. O Wendel vem só na metade do ano. O Wendel vem na metade do ano. Arthur, na ponta direita. Léo Link, o goleiro. Perfeito. Então, olha quantos jogadores o Botafogo vai ter de novidade nessa equipe. Então você não vai ter só uma pré-temporada para o técnico. Você vai ter uma pré-temporada com um elenco novo. Porque tiveram os garotos que estavam na seleção sub-20, que eu tenho certeza que vão ser muito utilizados, como o Natan e como o Jair, entre outros atletas que estão chegando ainda, o Santi Rodrigues, que vem para a posição, teoricamente, que era do Thiago Almada, o próprio Arthur está chegando também, o Jefinho está voltando a ser utilizado dentro do Botafogo. E personagens como o Newton, o Lobato, Exato. aparecendo também. Aparecendo, que podem ser gratas surpresas para a temporada. Então, assim, eu já encaro esse mês do Botafoguense como um mês para você respirar na temporada e realmente encarar o ano de 2025 com o que o John Textor considera que é importante. Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial e a própria Libertadores. Então, mas assim, agora o estrago já tá feito, então o John, se quiser passar o Pix para eu pagar meu Botox, que eu já me estressei e já tô com a ruga na testa toda, negócio... Era só pra eu retocar em abril, já tô velha aqui na testa. É verdade. John Tex, se quiser fazer o Pix, eu pagar meu Botox, porque eu já me estressei, tá? A gente tá falando de março, eu já me estressei. Agora eu tô tranquila. É verdade. Olha aqui, ó, hoje tem Champions na tela da... De bola, tentando dar as cartas no jogo ao invés de reagir, embora não deva se encarar uma ou outra proposta, ou entre tantas que existem aí, de uma maneira dogmática, dizendo meu time só joga assim ou só joga assado, né? Em especial, num ambiente de futebol como o nosso aqui, é preciso ser adaptável às diferentes circunstâncias, os lugares onde se joga, os problemas para treinar, as questões todas que o calendário aqui no nosso país impõe para dificultar ou às vezes impossibilitar o trabalho dos treinadores. Mas como ele tem a experiência no Bahia, ele sabe do que se trata. Então, a questão da adaptação às questões do futebol brasileiro, que alguns dos seus compatriotas tiveram de encarar e superar e alguns outros não conseguiram, aparentemente não serão um problema para o Renato Paiva. Não sei se ele é um treinador cuja carreira atingiu até agora, ele tem apenas 53 anos, ele ainda tem muita coisa pela frente,
mas até agora o patamar que o torcedor do Botafogo imaginava que seria o nível de treinador que dirigiria o time a partir de agora. Me parece que o Botafogo cansou de esperar e entendeu que chegou o momento de tomar uma decisão e contratar um treinador que seja encarado por todos, os jogadores principalmente, como o técnico definitivo para comandar o Botafogo nesta temporada. E no caso do contrato, a próxima também, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O problema é que essa indecisão e esse discurso de não, no ano passado contratamos mais tarde, vocês viram, ganhamos o Brasileiro e a Libertadores, além disso ser uma aposta no desconhecido, porque você pode passar por uma experiência sem que ela seja proposital e dar certo, isso não significa que você tentar refazê-la vai levar ao mesmo resultado. Mas o que fez o Botafogo? Ele, entre aspas, dispensou o seu começo de temporada. Ao contrário da temporada passada, nesse período havia coisas a disputar. A Supercopa e a Recopa. E o Botafogo não conseguiu vencer nenhuma. O Textor não precisa dizer para ninguém que acompanha futebol no Brasil que o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Supercopa, que a Libertadores é mais importante que a Recopa. Não se trata disso. Se trata do torcedor olhando e vendo, olhe como está o início de temporada do nosso time, que perdeu várias peças importantes em relação aos jogadores e até ontem não tinha um técnico definitivo. Bom, o Renato Paiva assistiu à derrota do Botafogo ontem para o Racing ao lado do John Textor e hoje o John Textor deu uma entrevista falando que os torcedores precisam estar mais calmos. I will take the Brazil Championship over the Super Cup any day. I will take the Copa Libertadores trophy over the Recopa any day. Enjoy the ride. You are champions. You have nothing to be embarrassed about. Tell your friends at Flamengo that you're on top of the mountain. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason. Bom, os técnicos do Botafogo na era John Textor. O Luiz Castro, ele teve um aproveitamento de 58,8%. Depois o Bruno Lage com 42,2% de aproveitamento. O Lúcio Flávio, 33,3%. Thiago Nunes, 42,2%. O Arthur Jorge, 65,5%. E aí, agora o Renato Paiva foi anunciado. Tem aí ao lado também os dias que cada treinador ficou no cargo, né? À frente do Botafogo. André Kfouri, como é que você viu também todas essas entrevistas e tudo que falou o John Textor? Essa coisa de nós não ligamos para esse começo de temporada no Brasil, porque sabemos que o mais importante está mais para o meio da temporada do Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Mundial também, tem Libertadores e tal, segue. Mas como é que você enxerga o John Textor falando isso? Fiquem calmos, tá tudo tranquilo, quando nem ele tá calmo durante o jogo, né? Ele tem os seus momentos também, né, de a temperatura do sangue subir um pouco mais e ele demonstrar às vezes o seu inconformismo com o que ele está vendo em campo ou com relação à arbitragem. Embora ele não tenha mais falado a respeito de arbitragem no Brasil há um bom tempo. E é curioso, né, que esse discurso e essa discussão, pelo menos da parte do dono da SAF do Botafogo, tenha se encerrado, muito embora ele tenha sido condenado a, entre aspas, indenizar o STJD pelo que falou até agora a respeito de resultados armados aqui no Brasil. Mas essa é outra história, só não queria deixar passar. Está fazendo o papel dele de tentar tranquilizar o torcedor do Botafogo em relação ao que é o planejamento do time para 2025. Gostei dele ter usado esse período do ano como pré-temporada. Ele usou essa palavra, pre-season. Ele escreveu, você não pode ser derrubado do topo da montanha na pré-temporada. Tá certo? Esse período é o de pré-temporada mesmo, ou pelo menos deveria ser, já que não há uma pré-temporada no Brasil para que os clubes, as comissões técnicas e os jogadores efetivamente trabalhem antes dos campeonatos começarem. Mas, é o que eu falei agora há pouco, o Botafogo, de determinada forma, dispensou, abandonou, deixou de lado um período do ano em que ele tinha troféus a disputar. Um deles contra o seu principal rival. E todo mundo viu o que aconteceu na Supercopa contra o Flamengo. O outro, um troféu internacional, que é claro, é óbvio, estarrecedoramente óbvio. A Recopa não tem a mesma importância da Copa Libertadores. Isso nunca se discutiu aqui no Brasil, nem jamais se discutirá. Mas é um troféu internacional. É bom ganhá-lo.
E o Botafogo foi superado amplamente, tanto fora quanto dentro de casa, pelo Racing. E o torcedor tem que se sentir bem com relação a isso e dizer, não, tudo bem, a fórmula do ano passado vai ser repetida agora, o Renato Paiva vai chegar e o clube vai arrancar. Não dá para ter essa confiança. Até acho que tem torcedores falando, não, ok, há tempo para acertar as rotas e o time jogar. De fato, há tempo. Mas o que passou até agora não foi bom. E isso foi um resultado direto da maneira como as pessoas que decidem as coisas no Botafogo encararam esse ano de 2025. Sem falar do Campeonato Carioca também, né? Porque como você abre mão de toda essa pré-temporada, você está abrindo também mão do Campeonato Estadual. Bom, o Renato Paiva é o novo treinador do Botafogo, já sabemos. E agora o Caio Alves, do Data ESPN, vai analisar como ele gosta de organizar o seu time. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, fã de esporte. Em especial, o torcedor botafoguense que tanto esperou o treinador ser nomeado, ser anunciado e foi, enfim, anunciado hoje sendo o Renato Paiva. E aqui a gente vai trazer um lance com bola, outro lance sem bola para mostrar como as equipes do Renato Paiva costumam jogar. Começando aqui, no caso, o último trabalho dele pelo Toluca, a gente vê uma saída que a gente chama em losango, né, que é 3+1, mas isso eu vou falar na sequência, porque o mais importante acho que está aqui. Numa entrevista recente, o Renato Paiva, ele falou como é importante nos times dele essa questão da amplitude, de abrir o campo, seja o lateral, seja o ponta, seja o meio-campista, seja o zagueiro, independentemente do jogador, tem que ter alguém abrindo esse campo justamente para ter mais espaço aqui para atrair algum outro jogador do time rival. Então a gente vê tanto aqui em cima quanto aqui embaixo os dois laterais bem abertos, porque isso para ele é inegociável, ele chama de inegociável mesmo, e ele é um praticante do jogo de posição. Então a gente vai ver aqui na sequência do lance como ele tenta colocar suas equipes sempre preenchendo as zonas de ataque. Então a gente vê a linha de 3+1 aqui, e aí os jogadores abertos, dando essa amplitude que eu falei, e aqui no corredor, que a gente chama de meio espaço, que é os dois corredores entre zagueiro e lateral, e guardando a profundidade, que é o camisa 9, segurando um pouco mais a defesa. Então é sempre ocupar essas principais zonas, todas as zonas do campo de ataque, para você gerar superioridade. Porque ele é um praticante de jogo de posição, e jogo de posição é sobre dar superioridade, sobre jogar de acordo com o que o seu rival oferece, e aí sim, intencionalmente, jogar através dessas superioridades. E aí a gente vê por que o jogador estava aberto. A gente viu que o zagueiro ele fez a inversão de jogo para pegar justamente essa questão de duelo individual de ponta ou lateral e para cima, e aí a gente vê essa questão muito coordenada de o outro meio-campista ou atacante, enfim, quem quer que seja, atacar a área juntamente com o lateral. Então sempre tem questão de 3, 4 jogadores atacando a área, pisando na área para justamente fazer esse peso ofensivo na área, na caixa do adversário. E a gente vê aqui na questão sem bola do adversário, o Toluca marcando por encaixes. É um time que marca por zona, mas na saída do adversário marca por encaixes justamente para fazer essa contrapressão e anular as alternativas de saída de bola do adversário. Mas a gente vê, como nem tudo são flores, uma questão do trabalho dos trabalhos, né, no plural, do Renato Paiva, é que além de ser uma equipe muito passiva sem bola, de não pressionar tanto o portador, vai ter uma questão que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vê aqui os encaixes, a maioria dos jogadores encaixados, mas tem um homem livre aqui, justamente nas costas de quem está fazendo o encaixe. O goleiro identifica esse lance, esse jogador livre, e aí o adversário herediano ele faz a continuação do lance, ele vai fazendo a saída de bola, e a gente vê uma certa passividade. Então ele está marcando ali, mas a gente vê que o portador da bola ele está tendo um pouco mais de tempo, de espaço, e aí a gente viu a linha. E detalhe, o time marca por zona, então na teoria deveria ser uma linha mais guardada, uma linha sem tantos saltos de pressão que a gente costuma chamar. Acabou que o lateral saltou aqui, o meio-campista teve que perseguir para compensar esse espaço, para não ter muito espaço para o time rival. E aí, fã de esporte, a gente vai ver uma questão que é muito latente, que é muito preocupante nos trabalhos, nos times do Renato Paiva, que é esse corredor aqui. Então a gente vê que é um time que se aglomera muito onde está o setor da bola, sem muita pressão no portador, então dá essa questão do tempo, do espaço. E aí, tempo, espaço e o corredor oposto livre, sem ninguém para marcar,
é praticamente uma conexão, entre aspas, perfeita, ou pelo menos perfeita para o adversário, que é justamente ter esse corredor e mais tempo para pensar. Aqui a jogada acaba se desenvolvendo, tem uma finalização em impedimento, mas a gente vê como a questão do trabalho defensivo do Renato Paiva, com pouca pressão na bola, com uma certa passividade e oferecendo esse corredor, é uma questão bastante preocupante. Então conseguiria analisar o trabalho dele aqui com bola, é muito bom, é muito criativo, pratica um jogo de posição puro, que a gente chama, que é um jogo pausado, um jogo de muitos passes, muito elaborado, mas sem bola, falta a questão de competitividade. Muito obrigada, Caio. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que acertou aí a renovação do contrato com o Gregory até 2029. Essas são as notícias aí do time do Botafogo, né? As últimas notícias aí, a única notícia que tá tendo do time do Botafogo, né? O Botafogo vai ficar parado aí por algum período, né? Sem jogos, só joga agora no Campeonato Brasileiro. Então, tá aí. Essas são as informações do time do Botafogo, nessa renovação de contrato do time do Gregory, né? Que vai até 2029. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa renovação do contrato do Gregory? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.